Ele ficou diante de uma fábrica que produzia fertilizante enquanto o mercado vendia sacos. Suas raízes penetraram metros no solo e trouxeram minerais escondidos de volta à luz. Os exploradores britânicos já acreditaram que a colheita ajudaria a alimentar o mundo devastado do pós-guerra. Eles selecionaram uma variedade estéril que era tão produtiva que os jardineiros a trataram como uma máquina de fertilidade. Ele não pediu nenhuma planta, nem frete, nem compras anuais após o enraizamento. Então, o mundo voltou-se para embalagens coloridas, trabalho rápido e segurança laboratorial. Depois disso, um susto de segurança ajudou a enterrar a reputação do Jardim da Planta. A ferramenta viva tornou-se uma erva suspeita e a maioria dos fabricantes parou de perguntar sobre a ferramenta perdida. Mas as velhas provações, as velhas mudas e os velhos jardineiros nunca desapareceram completamente. Esta história revela quem criou Bocking 14 e por que seu retorno é importante agora. Bocking 14 com Frey não é apenas mais um canteiro verde no jardim. É uma máquina viva. Suas folhas brotam a cada primavera, grossas e largas, alimentadas por uma raiz que afunda 3 metros no solo. Enquanto a maioria das culturas arranha a superfície em busca de nutrientes, esta planta perfura para baixo, atingindo veios minerais intocados por raízes superficiais. Potássio, cálcio, nitrogênio e fósforo são extraídos do subsolo profundo e carregados em cada folha. Esta planta foi projetada para ser abundante. Uma vez enraizado, o Bocking 14 pode ser cortado ao solo 4 a 5 vezes por temporada. Espere apenas 4 semanas após a colheita e a área estará novamente exuberante, pronta para o próximo ciclo. Numa estação de cultivo, podem ser produzidas até 100 toneladas de biomassa foliar por acre, mais do que quase qualquer outra cultura arvense. Isto não é um erro de digitação ou um máximo teórico. Os testes britânicos dos anos 60 e 70 foram medidos ano após ano, mesmo em solos pobres. Cada folha cortada representa um pacote concentrado de nutrientes. Os números são surpreendentes. 2 a 3% de nitrogênio, até 7% de potássio, muito superior ao esterco tradicional. Coloque essas folhas como cobertura morta e elas desaparecerão no solo em apenas 2 dias. Baixo teor de fibra significa rápida decomposição, liberando carga mineral quase instantaneamente. Enquanto outros fertilizantes verdes levam semanas para se decompor, a cobertura morta de Confrey se transforma em uma camada de solo preto em menos de 48 horas. O ciclo se repete após cada colheita sem replantio anual, sem fertilização, sem aração. Cada planta volta mais forte, seu sistema radicular se aprofunda, soltando a argila e melhorando a drenagem. Em 20 anos, um canteiro de Confrey pode transformar um solo abandonado em um solo rico e vivo. Não é apenas uma planta, é uma mina de nutrientes que se autorrenova. A sua raiz principal funciona como uma broca viva, levantando suprimentos que, de outra forma, permaneceriam bloqueados muito além do alcance dos vegetais e grãos. As folhas, quando cortadas e atiradas, funcionam como uma correia transportadora, transportando estes minerais continuamente para a superfície. Para quem busca a verdadeira fertilidade restrita, o Confrey oferece um modelo difícil de superar. Mas uma planta com tanta força não se espalha por sementes. Bocking 14 é um híbrido estéril criado para permanecer parado sem ser invasivo, sem que a erva daninha assuma o controle. Lawrence Hills não parecia um revolucionário. Em 1954, ele era um jovem jardineiro britânico com a cabeça cheia de preocupações do pós-guerra. Prateleiras vazias, solo cansado e a sensação de que o abastecimento alimentar mundial estava sempre a uma época má do desastre. Ele viu no Confrey o que outros haviam perdido. Uma planta que poderia transformar terras estéreis em abundância se alguém conseguisse domá-la. Naquele ano, Hills fundou a Henry Doubleday Exploring Association em uma casa alugada em Bocking, Essex. A missão era simples, mas radical:
provar com números concretos e testes de campo que o Confrei poderia alimentar pessoas e gado sem produtos químicos ou estrume importado. O desafio era tanto uma questão de controle quanto de abundância. O Confrei selvagem era famoso por se espalhar por sementes, invadindo campos e sebes. Hill sabia que nenhum agricultor confiaria numa planta que pudesse dominar a terra. Então ele decidiu criar uma versão que permanecesse onde estava. Um Confrei que pudesse ser controlado em vez de temido. Nos anos seguintes, ele coletou variedades de Confrei em toda a Grã-Bretanha, desenterrando raízes de antigos jardins e fazendas abandonadas. Em 1958, ele havia garantido um terreno de 3/4 de acres em Bocking, pagando apenas 10 libras por ano de aluguel. Hills começou a cultivar 21 variedades diferentes lado a lado em terras alugadas. O trabalho era lento, sujo e muitas vezes solitário. E ele morava próximo ao local experimental, cuidando das fileiras de Confrei durante a chuva e a seca, registrando cada fragmento de dados. Ele cruzou o Confrei russo, conhecido por seu vigor, com o Confrei comum, em busca de uma planta que não desse sementes. Foram necessários anos de criação e seleção implacável, mas no início dos anos 60, uma variedade se destacou. Bocking 14 era estéril. Não produzia sementes viáveis e apresentava resistência obstinada à ferrugem e doenças. Mais importante ainda, produziu o maior teor de nutrientes, especialmente potássio, de qualquer variedade testada. Os cadernos de Hills estavam cheios de gráficos de rendimento e análises minerais. Ele acompanhou as taxas de regeneração, o corte de peso e os efeitos de diferentes solos. E os primeiros membros da associação, a maioria deles jardineiros comuns, doaram centavos e libras para apoiar os testes. Alguns enviaram cartas descrevendo seus próprios experimentos com o Confrei, ecoando a crença de Hills de que todos deveriam cultivá-lo, não importa quão pouco. Em meados dos anos 60, o Bocking 14 estava pronto para o resto do mundo. Hills não patenteou sua descoberta nem a protegeu como segredo comercial. Em vez disso, enviou estacas de raízes a quem o solicitasse: jardineiros, pequenos agricultores e até mesmo experimentadores estrangeiros que esperavam restaurar solos esgotados. Os ensaios do Confrei da associação tornaram-se um farol silencioso para o movimento orgânico. O trabalho de Hills não era uma questão de teoria, mas de provas. Ele queria mostrar que um agricultor, armado apenas com uma pá e um pedaço de terra, poderia desbloquear uma fertilidade que rivalizasse com o melhor estrume. Ao fazer isso, ele não arriscou que as ervas daninhas explodissem. Bocking 14 foi a resposta. Uma planta que permanecesse onde você a plantou, propagada apenas pela divisão das raízes e produzisse uma colheita constante de folhas ricas em nutrientes, ano após ano. Para Hills, isto não foi apenas um avanço botânico, foi um plano para a sustentabilidade. Uma forma de alimentar o mundo de baixo para cima, uma raiz de cada vez, e a filosofia de somos observadores, não crentes, guiou cada experiência. A associação cresceu a partir de doações de pessoas comuns que acreditavam que a ciência poderia confirmar a antiga sabedoria sobre o solo vivo. Cada muda enviada carregava não apenas uma planta, mas também a ideia de independência da fertilidade adquirida. A análise laboratorial não deixa dúvidas sobre a superioridade do Confrei. As folhas frescas de Bocking 14 apresentam 2 a 3% de nitrogênio, cerca de 1% de fósforo e uma faixa de potássio, que vai até 7%. Esse último número, o potássio, é o que faz do Confrei um destaque entre os fertilizantes. Para as plantas frutíferas, o potássio é a chave para colheitas grandes e doces, e o Confrei fornece mais potássio do que quase qualquer adubo ou cultura verde. O esterco lado a lado raramente excede 1,5% de potássio, enquanto as folhas de Confrei podem quadruplicar esse número. Porém, não são apenas os nutrientes essenciais. O baixo teor de fibras do Confrei significa que esses nutrientes são desbloqueados quase instantaneamente.
Jogue uma pilha de folhas em uma pilha de compostagem e, em poucas horas, a pilha esquentará, às vezes 10 ou até 15 graus. Os micróbios enxameiam através do tecido verde fresco, decompondo-o tão rapidamente que até mesmo uma pilha de composto fria e estagnada pode voltar à vida. Os jardineiros chamam o confrei de ativador de compostagem por um motivo. Onde a palha ou aparas de grama podem levar semanas para se decompor, as folhas macias e ricas em proteínas do confrei desaparecem em dias. Eles alimentam o solo e todos os organismos nele contidos a uma taxa sem precedentes. Os fertilizantes líquidos contam a mesma história de superioridade caseira. Mergulhe as folhas de confrei em água e você obterá uma mistura escura e mal cheirosa. O chá de confrei, mais rico em potássio do que muitos fertilizantes comerciais de tomate. Os testes mostram que um lote típico contém cerca de 2% de nitrogênio, 1% de fósforo e 3% de potássio. Esse desempenho corresponde ou excede os cristais azuis sintéticos vendidos em centros de jardinagem. A diferença está na fonte. O chá de confrei é feito a partir de uma planta que você corta de graça, e não de um saquinho que você compra continuamente. Cada métrica, cada teste, cada balde de folhas podres aponta na mesma direção. O confrei não compete apenas com os fertilizantes químicos, mas também os supera nos nutrientes que são mais importantes para as culturas alimentares. Este é um facto que a indústria de fertilizantes não poderia ignorar em meados do século XX. Além disso, testes históricos e modernos mostram que a nutrição caseira do confrei pode ser extremamente eficaz. Porém, a força dos nutrientes varia dependendo do local e do método de preparo, agregando realismo às antigas promessas. A agricultura de meados do século foi abraçada por uma nova promessa: atalhos para as fábricas. Os fertilizantes sintéticos chegavam em embalagens coloridas, marcadas com números e afirmações de fácil abundância. A mensagem estava por toda parte. Em outdoors, em revistas sofisticadas e até em folhetos governamentais, nitrogênio, fósforo e potássio, medidos em gramas, prontos para serem espalhados em minutos, sem cavar, sem arrastar, sem esperar que as folhas apodreçam. No tempo necessário para afiar a foice, o jardineiro poderia terminar de alimentar uma fileira inteira com uma colher de pó azul. Os números contavam a sua própria história. O processo Haber-Bosch, inventado no início do século XX, poderia converter o ar em amoníaco à escala industrial, com enormes custos de energia, mas com colheitas que prometiam alimentar milhões. Na década de 1960, a química era apresentada como uma conveniência, com serviços de consultoria e grupos comerciais martelando a distinção na cabeça das pessoas. Por que gastar uma hora cortando e carregando confrei, quando você pode terminar a fertilização em 5 minutos com uma mistura sintética? A matemática era simples e favorecia o pacote, e o trabalho de administrar uma planta viva de fertilidade foi discretamente reimaginado como antiquado. Em 2001, a Food and Drug Administration dos EUA traçou uma linha dura. Suplementos de confrei foram retirados de prateleiras rotuladas como contendo alcaloides pirrolizidínicos, compostos ligados a danos ao fígado se ingeridos. As advertências da agência concentraram-se em chás, cápsulas e tônicos, não na planta no solo ou na sua utilização como cobertura morta. Mas as manchetes não faziam essa distinção. O nome do confrei acabou nas listas de alertas aos consumidores, e a palavra tóxico começou a aderir. Na consciência pública, uma planta antes promovida como aliada do jardim tornou-se um perigo a ser evitado. Os centros de jardinagem, já cautelosos com a responsabilidade, escolheram o caminho de menor resistência, e o confrei desapareceu dos catálogos e dos viveiros.
Não porque envenenasse os jardins, mas porque os retalhistas não estavam dispostos a explicar a diferença entre um aditivo proibido e um fertilizante vegetal perfeitamente seguro. Não havia leis contra o cultivo de confrei, nem multas pelo uso de suas folhas em tomates. Ainda assim, o efeito foi assustador. Uma planta que tinha sido uma das preferidas dos produtores biológicos tornou-se subitamente radioativa aos olhos do mercado convencional. A ciência por trás do pânico é real, mas no solo os mesmos compostos são decompostos por micróbios e diluídos pelo ambiente. Nenhuma agência reguladora alguma vez proibiu o confrei como fertilizante e não há provas de que a sua utilização como cobertura morta ou composto represente um risco para as pessoas ou para as culturas. O verdadeiro sacrifício foi a sua reputação. A queda de confrei de uma altura teve menos a ver com o que ele estava fazendo no jardim, mais em comum com uma onda de medo regulatório que eliminou as nuances. Por muitos anos, a planta sobreviveu apenas entre jardineiros orgânicos obstinados e círculos de permacultura, transmitidas silenciosamente como mudas de raízes e conselhos de boca em boca. O resto do mundo da jardinagem seguiu em frente, deixando o velho aliado do solo nas sombras do esquecimento. A distinção entre a ingestão de confrei e a sua utilização no jardim deveria ter sido fundamental, mas o público deixou de separar o medicamento da cobertura morta. Um evento regulatório visando a ingestão mudou a percepção pública de toda a planta. Estruturalmente, este era o local certo para uma reflexão sobre como as reputações morrem quando o medo se espalha para além da própria regulamentação. Os alcaloides pirrolizidínicos são perigosos se ingeridos em grandes quantidades, especialmente a partir de raízes ou extratos concentrados. No entanto, as folhas de confrei usadas como cobertura morta ou chá contêm menos de 1/10 dos alcaloides encontrados nas raízes. Cortar e despejar continua a ser a forma mais simples de transformar o poder do confrei em resultados. Pegue um punhado dessas folhas grossas e eriçadas, corte-as na base e coloque-as bem aos pés dos arbustos de tomate, pimenta ou frutas vermelhas. Sem cavar, sem mexer, apenas jogue as folhas e pronto. Ao longo de 48 horas, a pilha verde derrete no solo, liberando uma explosão de potássio e nitrogênio exatamente onde as plantas frutíferas mais precisam. O baixo teor de fibra significa que a decomposição é quase instantânea, sem esperar semanas pela compostagem, sem se preocupar com a retenção de nitrogênio. Cada corte, cada descarga, alimenta a vida do solo e as raízes abaixo, sem desperdiçar energia. Para um impulso líquido, existe o famoso chá de confrei. Encha um balde com folhas frescas, adicione água e deixe fermentar por 1 ou 2 semanas. O resultado é uma mistura escura e suja, mais forte do que muitos fertilizantes comprados em lojas. A Royal Horticultural Society aconselha permitir que o confrei floresça até abril e depois cortá-lo para estimular o crescimento de folhas frescas. Isto dá ao público uma referência de calendário para o planeamento da colheita. A fermentação por mais de 30 dias não aumenta o teor de nutrientes de acordo com testes modernos. Um veterano da permacultura do Reino Unido está entre o seu canteiro de confrei, que tem raízes profundas no mesmo solo há mais de 15 anos. A cada primavera, as plantas voltam sem estresse, produzindo até 5 colheitas pesadas por temporada, sem intervenção química. Ele passa a mão pelas folhas grossas, lembrando-se dos primeiros anos, quando cada saco de fertilizante era uma despesa. Hoje, ele estima que seu pequeno jardim economize quase $2.000 americanos por década durante o ciclo de corte e descarte do confrei. Em uma cidade a 160 quilômetros de distância, um jardineiro enche um balde com folhas de confrei, preparando-se para o cheiro infame. Ela cultiva tomates em uma varanda de concreto, mas a rotina é simples: picar as folhas, jogá-las nos vasos e deixá-las derreter na terra. Para aumentar o líquido, ela fermenta chá de confrei que é forte o suficiente
para superar a maioria dos pós azuis no centro de jardinagem. Sua conta de fertilizantes caiu 70%, e suas plantas mostram isso a cada estação. Numa horta comunitária, um cientista do solo explica os números. As folhas de confrei, usadas como cobertura morta ou chá, contêm menos de 1/10 dos alcaloides pirrolizidínicos encontrados nas raízes. Os micróbios no solo decompõem-nos rapidamente, e não há provas que liguem a cobertura morta de confrei às toxinas nas culturas. Neste momento, os preços dos fertilizantes estão a atingir níveis recordes, enquanto a saúde do solo está a diminuir em todo o mundo. O Banco Mundial mostra que os preços dos fertilizantes subiram 220% entre abril de 2020 e março de 2022. A ureia ultrapassou o seu pico de 2008, criando vulnerabilidades para os produtores de alimentos em todo o mundo. A Agência Internacional de Energia informa que os fertilizantes representam cerca de 1,23 gigatoneladas de equivalente de dióxido de carbono anualmente. A produção de amoníaco, por si só, é responsável por cerca de 1,3% das emissões de dióxido de carbono do sistema energético, números que dão ao filme uma perspectiva de sistemas globais. Para os produtores modernos, plantar confrei não é nostálgico. É uma rebelião contra a instabilidade. É uma escolha alimentar o solo em vez da cadeia de abastecimento quando a procura global por alimentos sustentáveis cresce. Uma planta, enterrada pelo medo e pela conveniência, oferece um caminho comprovado para a abundância autorrenovável sem a compra de insumos. O confrei não substituirá todos os fertilizantes em todos os lugares, mas pode reduzir a dependência de jardineiros, pequenos jardins e propriedades rurais diversificadas. Esta afirmação mais modesta parece mais plausível e, portanto, tem maior probabilidade de se espalhar entre os espectadores céticos. A questão não é se o confrei pode mudar o nosso futuro, mas se deixaremos que velhas histórias nos impeçam de plantar. Cada muda de raiz carrega não apenas uma planta, mas também a ideia de independência de compras recorrentes e choques de preços. Lawrence Hills começou com a ambição de alimentar o mundo. Agora, essa ambição está comprimida à escala do espectador. Um terreno, um canteiro, um jardim, uma casa menos dependente das flutuações do mercado. Isso dá ao público um próximo passo pessoal, em vez de uma rebelião abstrata. A filosofia de "somos observadores, não crentes" orientou todos os experimentos da Henry Doubleday Research Association. Hoje, a mesma filosofia pode orientar qualquer pessoa que esteja pronta para experimentar uma alternativa viva à fertilidade adquirida. As velhas provações, as velhas mudas e os velhos cultivadores nunca desapareceram completamente. Esperaram o momento em que o mundo estivesse novamente pronto para uma planta que dá tudo de graça. Bocking 14 oferece não apenas nutrientes, mas também uma lição de que a abundância pode crescer a partir da terra, não de uma fábrica. Num mundo de choques de preços e instabilidade climática, optar por plantar confrei torna-se um acto de fé nos sistemas vivos. O que você arriscaria para crescer livre da terra, começando com uma raiz profunda em seu solo?